Bom, e para comentar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o padre Adilson Aparecido da Silva, que vai falar também sobre o significado do Natal para os cristãos. Padre Adilson, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo aqui ao TVD Notícias para falar com a gente sobre esse fato triste e também sobre a importância do Natal. Boa noite. Boa noite a todos que nos recebem na sua casa. É triste, né? Convivermos com o vandalismo, mas também temos que entender o outro lado disso. Por que será que as pessoas atacam esse tipo de objeto? Tem um punhado de fatores que devemos entender e tentar compreender. Primeiro que não dá para compreender, né? Primeiro que é uma falta de respeito consigo mesmo, com a própria pessoa, porque se eu quero o bem para mim, eu quero o bem para o outro. Então, eu não devo atingir o outro através de objetos sagrados. Para a igreja, uma imagem é um objeto sagrado, é um objeto abençoado. Ah, mas é só um objeto, mas é um objeto abençoado, né? E que representa, tem uma figuração. Então a imagem desde muitos anos sempre foi usada. Aliás, o ser humano precisa da imagem. Aliás, se você olha para a televisão, nada mais é que uma imagem. Nós somos imagem e semelhança de Deus, né? O próprio Deus na Bíblia pediu para que fosse feita uma imagem, né, de querubins para ser colocado sobre a Arca da Aliança, para proteger a Arca da Aliança. Foi pedido também que Moisés erguesse na haste uma imagem de uma serpente, para que todos aqueles que olhassem para a serpente pudessem ser curados. Representa no futuro o próprio Jesus Cristo erguido na própria cruz. Então a imagem, alguns vão dizer, e que são irmãos, vão dizer assim, mas padre, a Bíblia diz, não farás para ti imagem, né? Está escrito lá, está escrito mesmo, está escrito lá, não farás para ti imagem, para adoração, né? Ou seja, adoração significa colocar no lugar de Deus. Nada nessa vida que você colocar no lugar de Deus pode ser feito, nada, né? Não pode colocar pessoas, não pode colocar sentimento, não pode colocar religião, não pode colocar pensamentos, não pode colocar filosofias, não pode colocar nada no lugar de Deus. Deus tem o seu lugar único e privilegiado na nossa vida. Então qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus é idolatria, é imagem, né? Padre, mas essa situação, né, esse vandalismo praticado contra as imagens foi um ato covarde, desrespeitoso para com a fé cristã. O senhor considera que isso possa ter sido um ato de intolerância religiosa? Nós não podemos dizer nada. Tudo que a gente afirmar vai ser absurdo, aí nós vamos incorrer no mesmo ato de quem fez a bobagem, né? Por quê? Porque pode ser alguém desequilibrado que fez isso, deve ser, né? Pode ser um dependente químico que fez isso, pode ser alguém com um problema de intolerância religiosa, fanático, né, que fez isso, pode ser alguém com um problema com Deus, que brigou com Deus, que fez isso, pode ser alguém que perdeu alguém, um ente da família e está bravo com Deus, que fez isso. Então tem um punhado de possibilidades que podem ser, né? Então, eu como padre não vou afirmar uma coisa ou outra, mas eu diria assim, que a pessoa que fez isso, estando dentro dessas características ou não, precisa muito de Deus, né? Essa pessoa está precisando abrir o coração e entender que ele é filho de Deus, filho amado por Deus e que precisa se sentir amado e querido por Deus para não ofender ninguém. Eu não posso ofender religião, eu não posso ofender pessoas, eu não posso destruir patrimônio público, eu não posso destruir patrimônio religioso, eu não posso destruir a natureza, eu não posso destruir o ser humano, eu não posso destruir nada. Pelo contrário, todas as coisas foram feitas para o nosso bem. Aquilo que Deus fez, que é a natureza, é para o nosso bem. Aquilo que nós produzimos com a nossa mão é para o nosso bem. A arte e o objeto religioso é obra de arte. A arte é para nosso bem. Então, se eu sou capaz de destruir qualquer que seja, desde uma formiguinha até um elefante, uma sequoia, uma baita de uma árvore, eu estou prejudicando e destruindo a mim mesmo. Então eu diria para essa pessoa, ou para essas pessoas que nós não sabemos ainda,
né? Mas que diria assim: filho, filha, você está precisando de Deus. Abre o teu coração, deixa o menino Deus entrar na tua vida e faz uma experiência de Deus. Você não está precisando dessa imagem que você quebrou, você está precisando muito mais que isso. A imagem é só um sinal que é importante para nós, tá? Muito significativo, né? Mas você está precisando do Deus vivo no teu coração, que Ele entre na tua alma e mude a tua vida. E fazendo a experiência de Deus, você vai saber respeitar a si mesmo e vai saber respeitar as outras pessoas. Porque quando você não é capaz de respeitar a si mesmo, pode ter certeza que você não respeita os outros. E quando você não respeita os outros, pode ter certeza que você é capaz de praticar atos maldosos consigo mesmo. Bom, padre, os presépios nessa época ficam em evidência, né? Muitas pessoas estão deixando um pouco, falando mais em Papai Noel do que no próprio nascimento de Cristo, né, que é o que simboliza. E qual a importância do presépio nesse sentido? Isso, São Francisco de Assis foi quem fez o primeiro presépio e ele queria mostrar a imagem, o presépio, a figuração do presépio, o teatro do presépio, né, para mostrar o Evangelho de São Lucas. Né? Quem tem Bíblia é o Evangelho de São Lucas. O presépio é a Bíblia do iletrado, diria os santos antigos, lá no comecinho da igreja. A imagem é a Bíblia do iletrado, daquele que não sabe ler, né? Às vezes ler a Bíblia não vai mostrar tão bonito quanto um presépio. É legal, né? Você vê a imagem, um desenho, uma pintura que mostra a arte, e o presépio então é essa arte para renovar e mostrar o Evangelho de Lucas, o acontecimento da narrativa do Evangelho de Lucas, do nascimento do menino Deus. Mostra os reis magos, mostra os pastores que foram os primeiros a ver o menino Deus nascendo, que trouxeram como presente as ovelhas para aquecer o lugar onde o menino Deus estava. Eles vieram na noite, na escuridão, né? E o próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo, né? Os pastores vieram na escuridão, os reis magos vieram na escuridão, a humanidade estava na escuridão. E quem é a luz do mundo? O próprio Jesus. Então o presépio é essa beleza. Montar um presépio é dar uma aula de catequese para as crianças e para os adultos. Quando olhar e ver cada figurinha ali, tem uma história. E fica legal a gente contar a história. Quando você vai contar história para as crianças no pré-primário, você não vai contar uma história aérea, mas você usa figuras, né? Vai lá, pedagogicamente, todo mundo usa figuras. As professoras usam figuras, que é mais fácil de ensinar com figuras do que você ensinar teoricamente. Existia um rei mago, imagina um rei mago, mas o que você vai imaginar de rei mago? Você pode imaginar um dragão? Né? Não, mas você vai imaginar, cada um vai imaginar o que quer, né? Mas você vai imaginar aquilo que é, com a figura exata. Então, por isso o presépio é essa maneira pedagógica que São Francisco de Assis arrumou para poder ensinar o Evangelho de São Lucas às pessoas simples daquela época. Bom, padre, para a gente encerrar, nós estamos hoje na véspera de Natal e é um momento em que muitas famílias se reúnem. Qual seria a forma mais especial para o cristão de comemorar o nascimento de Jesus Cristo? Aquelas famílias que já se prepararam, já fizeram a novena de Natal, qual é esse momento especial? O que a igreja diz sobre isso? Olha, então isso é uma parte boa, né? Nós temos hoje um punhado de celebrações eucarísticas, um punhado de missa, né? Então, você já preparou, fez a novena de Natal, que é muito importante. Então, já fez a caridade, dando a cesta básica, o alimento para as famílias carentes, que é muito importante. Você já comprou o presentinho? Muito importante. Agora está na hora de você ir lá onde está o Senhor de todas as coisas. Então, você vai participar da missa. Na Santa Teresinha tem missa agora às 6 horas, na Rosa Mística, 7h30 da noite. Depois, em algumas igrejas, vai ter missa mais tarde. Enfim, procura a tua paróquia, vá à missa. Padre, mas estamos em casa, estamos festando. Todos devem ir à missa, toda a família vá à missa, porque é ali que você vai celebrar o Natal do Senhor. Foi isso que o Senhor disse: fazer isso em memória de mim. Então, vai fazer a celebração. Depois, você volta para casa, aí você pode ceiar, celebrar a ceia. Só que eu devo lembrar, deixa na tua mesa um prato vazio. Sabe por quê?
tem que deixar lá na ponta da mesa para o aniversariante. Você não sabe se o aniversariante vai chegar hoje na tua casa. Você não sabe se o aniversariante, que é nosso Senhor Jesus Cristo, vai bater na tua porta e falar assim, olha, tem alguma coisa para mim aí? Ou eu posso ceiar na tua casa, como ele falou para Zaqueu, eu posso fazer uma janta na tua casa? Então, deixa um prato preparado lá e diz para todo mundo, mas por que você preparou esse prato? Por que está aí vazio? Ninguém pode sentar aí? Ninguém pode sentar aqui. Aqui é do aniversariante. É Jesus Cristo. O Natal é de Jesus, né? Dá-se importância ao Papai Noel, mas, nossa, que importância tem um saco de presentes perto de uma cruz pesada que foi carregada? Nenhuma importância o saco de presente tem. A cruz que foi carregada nos deu o céu, nos deu a salvação, a libertação de todos os corações e a esperança ainda de 2000 anos. Alegrou muitos corações que milhares e milhares de anos esperavam. Um saco de presente é só por um ano. Um ano estragou e aí você tem que dar outro, né? A cruz não. A cruz está aí e é ela que nós carregamos e é ela que nos garante o céu. Deixa um lugar para Jesus no teu coração. Se não quer deixar na mesa, não tem importância não. Abre o teu coração, recebe o menino Deus dentro da tua alma. Padre, muito obrigado pela sua participação em entrevista aqui. Desejo ao senhor, aos seus paroquianos, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Desejo a todos a bênção de Deus, que o menino Deus realmente nasça na vossa vida. Maria Santíssima te cubra com o manto sagrado. São José, leve toda a Sagrada Família na tua casa hoje. Espero todo mundo nas celebrações. Daqui a pouquinho, espero todo mundo nas celebrações. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Natal.